Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Evangelica dicta, Creator nostro delicta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Esse domingo a igreja celebra o domingo letário. Por isso na antífona de entrada nós dizíamos, né, alegra-te, Jerusalém. Esse domingo, de certo modo, é não digo um intervalo, mas é um relaxamento um pouco dentro da penitência da Quaresma. À medida em que a proximidade da salvação nos leva a nos alegrarmos um pouco mais. Por conta disso, hoje o sacerdote pode utilizar o paramento dessa cor, rósea, porque como que a noite está sendo invadida pela luz. Vocês desculpem, esse paramento é meio grande para mim, ele fica caindo, é porque ele é do meu predecessor nos tempos de ouro, quando ele tinha seus 150 quilos, mais ou menos. E hoje no Evangelho, a mensagem de Nosso Senhor quer também nos levar à alegria. Eu gostaria de meditar um pouco sobre esse trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, segundo o Evangelho de São João, era um dos chefes dos judeus e era alguém que possuía assim um prestígio muito grande. Por essa razão, depois se conta que quando estão ali fazendo intrigas contra Nosso Senhor, Nicodemos toma a frente e diz: mas escuta, segundo a nossa lei não podemos julgar ninguém sem primeiro ouvi-lo, um pouco advogando por Jesus porque ele tinha prestígio. E na paixão do Senhor, Nicodemos foi um daqueles que foi, enfim, pedir, interceder junto às autoridades para que pudessem tomar e tratar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que talvez por conta desse prestígio, de ter uma boa fama entre os judeus, Nicodemos era um pouco excessivamente discreto no início. O Evangelho de São João conta que ele então ia ter com Jesus, falar com Jesus à noite. Uma espécie de temor, de receio, de que os detratores de Cristo, na sua grande maior parte entre os judeus, obviamente, ao grupo ao qual Nicodemos pertencia, pudessem falar mal dele. E foi numa ocasião assim, indo ter com Jesus à noite, que Nicodemos teve esse diálogo. Um pouco antes do início desse evangelho, Jesus falou a Nicodemos sobre a necessidade da fé. E quando esse
chefe dos judeus, disse: Mestre, as obras que o Senhor realiza são maravilhosas, ninguém poderia realizar se não estivesse com Deus. Jesus disse as seguintes palavras, a partir das quais eu quero começar essa reflexão. Ele diz: se vocês não nascerem de novo, não poderão entrar no reino dos céus. E Nicodemos disse: mas pode alguém voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele não tinha entendido que Jesus se referia ao novo nascimento através da fé nele. E Cristo respondeu: se alguém não nasce da água e do Espírito Santo, não poderá entrar no reino dos céus. Em outras palavras, falando a Nicodemos da necessidade da fé. Da fé em quem? Da fé em Jesus Cristo, para nós nos salvarmos. Ninguém vai se salvar pelas suas próprias obras, ninguém vai se salvar pela sua própria bondade, ninguém vai se salvar por alguma ideologia, ninguém vai se salvar pela política, pelo direito, ninguém vai se salvar pela cultura, pela arte. Quem vai nos salvar é Jesus Cristo através da fé. E por isso, na segunda leitura, São Paulo dizia: é pela graça que vós sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E alguém poderia dizer: é verdade, padre, mas para nós nos salvarmos é preciso ter também boas obras. Afinal, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. São Paulo diz: a fé sem obras é morta. É verdade, nós precisamos de obras, mas até mesmo as nossas boas obras são um dom de Deus. É Deus quem realiza em nós tanto querer como fazer. E por isso, você quer se converter? Você quer fazer o bem? Quer deixar de lado os seus vícios, que talvez até algum deles esteja arraigado? Quer deixar de lado os seus defeitos? A primeira coisa a fazer, antes de querer sair que nem um louco, se atirando em fazer coisas, a primeira coisa a fazer é: abandone-se na fé em Deus. Creia com todo o seu ser. Espere tudo de Deus. Tudo, não apenas as coisas materiais. Espere que Deus vai transformar você, Deus vai mudar o seu coração. Deus é mais interessado na sua salvação e no seu bem do que você mesmo, do que a sua própria mãe. Embora ela pense que ela se preocupa com você mais do que qualquer um, Deus se preocupa mais. E por isso, Jesus hoje depois diz o seguinte para Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus se fez homem, Ele não tinha nenhuma obrigação de se fazer homem, Ele se fez homem. E mais do que se fazer homem, Ele aceitou utilizar como instrumento para a nossa redenção morrer numa cruz, segundo as palavras de Jesus, porque Ele amou tanto o mundo. Deus não se entregou na cruz porque você era bom ou porque eu era bom. Deus não morreu na cruz porque você tem boas qualidades, porque você é inteligente, porque você é correto. Deus morreu na cruz por você porque, sem que você tivesse merecimento algum, Ele te amou a tal ponto de vir a esse mundo. E sobre isso, comentando esse mistério, São Paulo diz: dificilmente alguém morreria por outra pessoa. Talvez alguém até se arriscaria a morrer por alguém muito bom, por quem tivesse uma grande estima. Mas Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Eu diria que é insuficiente dizer apenas que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. E por essa razão também São Paulo, meditando sobre esse mistério, diz as seguintes palavras:
essa vida na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Me amou e se entregou a si mesmo por mim. E o primeiro passo para que você leve uma vida realmente cristã, não simplesmente esperando de Deus algum favor ou alguma proteção, mas para que você seja realmente um filho de Deus, um cristão, 100%, é você ter convicção disso, desse amor tão grande de Deus por você, que foi manifestado da maneira mais forte, mais eloquente, mais gráfica, através da morte de Jesus Cristo. Se nós tivéssemos um pouquinho de fé, ao ponto de acreditar realmente nessas palavras, Ele me amou, se entregou a si mesmo por mim, Ele amou o mundo até de tal modo, ao ponto de entregar-se a si mesmo por mim, por você. Você não ia ter tanta preocupação em encontrar a aprovação dos outros. Você não ia ter tanta preocupação em confirmar a estima dos outros por você. Você jamais se sentiria um lixo no chão, mesmo que percebesse com clareza os seus pecados. Você jamais se deixaria entregar pelo desespero, pelo desânimo. Você jamais se deixaria entregar pela vaidade, que é um monstro insaciável, que nunca vai permitir que você se sinta de fato bem com você mesmo. A primeira coisa que falta é compreender isso, que Deus me amou, se entregou a si mesmo por mim, para que eu não morra, mas tenha a vida eterna. Em seguida, Jesus, eu imagino que Nicodemos deve ter estranhado tudo isso. Afinal, ele era um judeu, ainda não tinha a fé no Senhor. E Jesus acrescenta, dizendo, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Veja, todos nós, ao considerarmos a grandeza de Deus, a sua santidade, nós precisamos tratar o Senhor com temor e com tremor. Porque Deus é imenso, Deus é santíssimo. Quem somos nós diante dele? Mas ao mesmo tempo, ao considerar a grandeza, o poder e a justiça do Senhor, nós precisamos levar em consideração essas palavras. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus não está à espreita, esperando descobrir as suas faltas para te destruir. Deus não te pede nada que vai te deixar infeliz ou que vai sabotar a sua vida. Se você acha que os mandamentos de Deus vão te deixar infelizes, se você acha que as exigências do Evangelho vão constituir um obstáculo para você ser feliz nesta vida e ser feliz na vida eterna, é porque você ainda não entendeu quem é Deus, porque você ainda ignora, desconhece a sua palavra. Deus é o primeiro interessado na sua salvação, na sua felicidade, repito, nessa vida e na vida futura. E Deus quer que você confie nele. Confie em Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo como a sua força, como seu Salvador, como seu tesouro, como seu verdadeiro bem. Que você se abandone completamente nas suas mãos. Sem isso você não vai conseguir colher os frutos que Ele quer te dar. E por isso Jesus explica: quem crê nele não é condenado. Obviamente Jesus está falando de crer não somente de uma fé da boca para fora, não somente num sentimento de que Deus é legal e eu confio nele, mas numa aceitação total da sua palavra. Uma aceitação que se converte também numa mudança de vida. Afinal de contas, a Escritura diz que a fé
é operante por meio da caridade. E quem crê, muda. Quem crê nele não é condenado. Mas conclui Jesus: no entanto, quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Em seguida, o Senhor faz uma comparação, e é com isso que eu gostaria de terminar, de concluir, que remete ao início do Evangelho. No início do Evangelho, no prólogo do Evangelho de São João, o evangelista diz o seguinte, se referindo à vinda de Cristo a esse mundo. Ele diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não compreenderam a luz. E Jesus retoma esse mistério dizendo: o julgamento consiste nisto. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, a escuridão à luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal se afasta da luz, para que as suas obras não sejam denunciadas pela luz da verdade. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, isso é, aproxima-se de Deus, aproxima-se de Cristo, da sua palavra, para que as suas ações sejam realizadas em Deus. E nesse tempo da Quaresma, ao longo do qual nós nos preparamos especialmente para o nosso encontro com o Senhor na Páscoa, é um tempo para nós nos colocarmos debaixo da sua luz. E cada um de nós poderia pensar com muita confiança em Deus. Eu falo essas coisas não como quem quer causar temor, mas como quem quer mover os outros ao abandono em Deus. Poderíamos pensar: existem recantos na minha vida que eu prefiro cobrir de sombras, que eu escondo. As suas ações, as suas palavras, as suas conversações, os seus pensamentos, aquilo que você deseja, quer, é digno de ser mostrado, colocado à luz. Nosso Senhor diz que tudo aquilo que é feito escondido, um dia vai se tornar manifesto. No dia do juízo universal, nós sabemos que as obras todas dos homens serão manifestas. A verdade sobre os indivíduos, sobre a sociedade, sobre as nações vai ser manifesta. E Cristo nos dá um instrumento muito poderoso para nós colocarmos a nossa vida debaixo da sua luz, que se chama o sacramento da confissão. E na confissão nós não fazemos nada mais do que tirar aqueles pecados que estão escondidos, guardados na escuridão da nossa alma e colocamos diante de Deus. Não que Deus não os conheça, Deus os conhece, mas pede de nós a humildade de trazê-los à luz. Eu confesso e me acuso a mim mesmo de ter feito isto, de ter feito aquilo, de ter omitido aquilo outro, de ter dito aquilo, de ter alimentado este sentimento ruim, de ter desejado isso que eu não devia desejar, e assim por diante. E quando nós nos confessamos no sacramento da confissão, e aqui está a grande diferença entre o sacramento da confissão e, por exemplo, um tribunal humano, né? Um tribunal humano, aquilo que nós confessamos e reconhecemos serve para a nossa própria condenação. No tribunal de Cristo, que é a sua confissão, aquilo que nós trazemos à luz, confessamos, serve para a nossa salvação. Sai da escuridão, da falta de sinceridade, da mentira, do apego ao pecado, da desconfiança em Deus, semelhante àquela de Adão,
que se afastou do seu Senhor envergonhado pelas suas culpas e entra-se na luz do Senhor. Essa mesma luz que nos perscruta, essa mesma luz do olhar de Cristo que vai nos julgar no dia do nosso juízo particular, essa mesma luz no momento em que nós confessamos as nossas faltas, o Senhor antecipa o seu juízo, queima os nossos pecados com o seu amor, nos restitui a semelhança com Deus, a filiação divina, nos restitui a graça santificante e nos torna novamente aquilo que nós havíamos tornado no nosso batismo, filhos da luz. Por isso eu quero invocar a proteção de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Que Nossa Senhora, cujo olhar, cujo coração sempre foi transparente, voltado para o Senhor e sincero profundamente, nos ajude a caminhar na verdade, na sinceridade, sob o olhar de Deus com confiança e nos ajude a nos prepararmos durante esta quaresma, no tempo que ainda nos falta, para uma profunda e sincera confissão e para um renovado propósito de fazermos a vontade de Deus, de nos unirmos a Deus, de nos abandonarmos em Jesus Cristo, sabendo que dele, somente dele, pode vir a nossa salvação. Que Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.